Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Se você é assinante ligou agora, o programa vai discutir, nesse instante, o novo salário mínimo, o embate entre a presidente Dilma e o Congresso Nacional, a dissidência do PDT. E, para isso, nós convidamos 3 dos integrantes da nossa equipe, os professores Rui Martinho Rodrigues, Francisco Moreira e Cândido Albuquerque. E eu quero começar com o professor Rui, perguntando, professor, dá para se ter confiança, a partir de agora, que a base de sustentação do governo é suficientemente cômoda para garantir-lhe uma confiança de executar os seus planos, não deixando de ressaltar que foram intensas as negociações, e mesmo assim 2 emendas ainda prosperaram, embora rejeitadas com uma folgada, quer dizer, margem de votos. O número de partidos oficialmente integrantes da base parlamentar, desde a articulação da candidatura da presidente, e o número de parlamentares eleitos pela ampla aliança que apoiou a presidente no pleito, é suficiente para dar uma enorme tranquilidade a quem governa, se a aliança se mantiver íntegra. A grande dúvida é se a aliança se mantém íntegra. Seja porque a base é grande demais e parece-me que a distribuição de cargos não foi tão bem sucedida para contentar todos os apetites, né? O PMDB tem alguns descontentamentos, o próprio PT tem seus descontentamentos. Além disso, a presidente não tem revelado uma habilidade política comparável à do sucessor, né? A presidente parece-me que não se comunica muito, tem a elogiável conduta de trabalhar e trabalhar muito, né? Parece-me que ela está trabalhando tanto quanto só 2 ou 3 antecessores dela fizeram. O Getúlio, que trabalhava até de madrugada no gabinete, surpreendeu os funcionários do catete na época, porque trabalhava até de madrugada examinando a papelada toda que assinava. O general Geisel, e queria ver tudo, ambos citados até agora queriam ver tudo e ler todos os projetos e tal. E o Collor, que também lia e anotava, e você viu na sua pesquisa muitos projetos com a letra dele ao lado, remendando os projetos que iam para o Congresso e tal. E agora a presidente Dilma, né? Nenhum outro presidente teve essa conduta. O Getúlio terminou dando um tiro no peito. O Geisel pode ter essa conduta, que é alguém que trabalha muito, chama a si as responsabilidades, mas é centralizador. E, de certo modo, tem uma postura um tanto rígida com o Congresso. E o Collor caiu. Você está fazendo vaticínios? Não estou dizendo que ela vai cair, eu não acredito que caia. Se cair, para mim, é uma surpresa. Mas acho que poderá ter problemas com a base. Ô, Moreira, eu quero colocar aqui para você um outro elemento nessa discussão que faz parte do que eu vou chamar aqui de tradição malsã da política brasileira, que é o toma lá da cá. A presidente, inteligentemente, ao perceber que ia ter dificuldade com o Congresso Nacional para a votação do salário mínimo nos moldes em que propôs, suspendeu as nomeações do 2º escalão. Suspendeu como que quero ver como é que a base vai se comportar e depois disso é que eu vou, então, definir o 2º escalão. Isso pode ter contribuído para que ela tivesse essa margem de folga que teve para a aprovação do projeto, repito, não sem algumas dificuldades? Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu não acho tão estranho assim esse processo de negociação, não. Acho que isso é parte do processo democrático, né? O que é ruim mesmo, é essa coisa da troca, né, fisiológica, né? Que como você colocou, é uma tradição malsã da nossa política e que parece extremamente presente, né? Eu vi, por exemplo, um dos próceres do PDT dizer que ia continuar fustigando o governo no Senado. Eu acho que um membro da base aliada, ele tem que usar pelo menos termos que sejam,
que a busca da negociação, que do ponto de vista democrático, essa terminologia é mais aceita, é mais possível, é inteligível da gente nesse processo. E não da forma como está sendo feito. Ela teve que suspender as nomeações, segurou, né, as nomeações, no sentido de, porque estava havendo barganha, vamos barganhar em cima de algo que realmente, né, tem um aspecto político que é fundamental. A questão Quando ele fala fustigar, você quer dizer que pode dar uma decodificação negativa, que é fustigar, é apenas criar problema por problema, por criar. Tá pressionando. Não objetiva com isso, uma discussão mais substantiva. Podia ter dito que é buscar uma negociação no Senado. Talvez não seja criar problema por criar, mas para impor uma negociação. Eu acho que você está certo quando diz que a negociação é própria da política. O problema é quando essa negociação se faz dentro de um quadro de muita tensão. E acho que houve muita tensão, considerando o tamanho da base aliada e o começo do governo, porque ela está na lua de mel. Não tem 2 meses de governo ainda. Inclusive, durante o processo de negociação, houve inclusive ameaças, né, segundo veladas de que ia haver retaliações, né? Normalmente, no segundo mês de governo, todo presidente tem uma relação muito boa com o Congresso. Mas eu acho que até que, por exemplo, as duas votações, né, as duas outras votações demonstraram que ela tem uma certa tranquilidade. Você se refere às emendas? As emendas do PSDB e a do DEM com as centrais sindicais. Eu acho que eu vi uma... Cândido Albuquerque, tem um aspecto que me chamou a atenção. Historicamente, o PMDB sempre foi o partido que mais barganhou. E sempre foi o partido que mais criou dificuldades nessas horas, ainda que aliado. E é só analisarmos do governo Collor para cá e vamos encontrar N exemplos, né, do PMDB assim se colocando. Dessa vez, não. O PMDB voltou unânime. Para mim é a grande surpresa. Não houve uma defecção sequer dentro do PMDB, que é dentre as bancadas que apoiam a maior bancada. E em compensação, no PT ocorreu defecção. No PT. Inclusive aqui no Ceará. O Eudes Xavier, ele votou. Mas Arnaldo, isso não me assusta, não. Pelo seguinte, a presidente Dilma... Primeiro... Mas não lhe surpreende positivamente essa posição do PMDB? Não. Votar unanimemente? Não. O PMDB não faz isso de graça, não. Que é isso? Não, surpreende não. Vamos aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, então a corda está tensa, a corda está esticada entre o PT, que é louco por um cargo, e o PMDB, que igualmente adora um cargozinho no governo. A presidente foi hábil. Foi o que ela fez. Disse, não, peraí, segundo escalão agora não. Vamos ver como é que esse negócio vai andar. Só com um detalhe, viu, Rui? Um detalhe interessante que me parece aqui. É que a presidente Dilma, ela está surpreendendo o país, principalmente porque é inevitável a comparação com Lula. Lula, inclusive, está morrendo de ciúme. Por quê? Lula falastrão, Lula da conversa... Lula, e de muita sorte, né? Recebeu um país redondo, fez o que quis durante 8 anos, mas o país aguentou, porque o país estava forte e estava bem organizado. E a presidente Dilma agora tem se mostrado uma mulher de um compromisso com a nação. Arnaldo, veja, próximo do salário mínimo, da votação do salário mínimo, a presidente, eu vou chamar presidente, porque essa presidenta aí eu não... A presidente, ela anuncia um corte, inclusive no serviço público. Não se contrata, na Universidade Federal nós estamos passando por isso, quer dizer, ela chamou a responsabilidade assim. Então, essa credibilidade que ela mostrou, inclusive a oposição, deve estar refletindo. Você se refere ao corte de 50 bilhões no orçamento? Mas o corte de 50 bilhões é apenas a parte mais visível. O que ela está mostrando é a responsabilidade na condução do governo, de um país que precisa crescer de maneira sustentável, de maneira responsável. Então, a presidente Dilma primeiro surpreendeu todo mundo. Esse é o dado mais importante. No mais, essas defecções, inclusive no PDT, é porque a situação estava muito confortável.